Oi, boa tarde, tudo bem? Então vamos a mais um dia de reflexão, utilizando as palavras da Bíblia para ser usadas no nosso dia a dia, seguindo ao nosso Deus Todo-Poderoso, que nos auxilia, que nos ajuda, que nos ensina, que nos faz aprender para que a gente se torne alguém melhor. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Mateus 6. Vou começar pelo versículo 25, vou para o 33 e 34. Mateus era um coletor de impostos, ele escreveu essa carta aos judeus. Mas quando ele escreveu essa carta, né, uma das cartas dele aos judeus, ele já não cumpria mais esse papel de coletor de impostos. Ele já era um seguidor de Jesus, né? Ele já tinha sido chamado para seguir a Jesus e seguir os ensinamentos, então ele não fazia mais esse papel. Os coletores de impostos na época usavam muitas vezes de atitudes inapropriadas, tirando de pessoas que não tinham, cobrando de formas bruscas, de formas violentas. Então, quando ele se converteu ao cristianismo, ele passou a usar os ensinamentos e a escrever a outras pessoas para ser divulgado esses ensinamentos. Ele escreveu, como eu disse, essa carta aos judeus, né, como forma de ensinamento. E esse capítulo 6 de Mateus fala exclusivamente sobre a caridade, né? Que quando você doar, quando você fizer uma caridade para alguém, você não precisa ter uma plateia, né? Você não precisa divulgar isso para outras pessoas. Que as obras de caridade não devem ser meios de publicidade pessoal, ou seja, você fazer aquilo e se glorificar por você só, informando a todos que você fez aquilo. Na verdade, assim, tinha um ditado que muito se dizia nas épocas antigas pela minha mãe e por tios meus, que quando a mão direita dá, a mão esquerda não precisa tá vendo, né? Não precisa saber. Ou ser estendida, né? Porque você dá com a mão direita e você não precisa estender a esquerda para estar recebendo na mesma proporção. Então, a caridade deve ser feita de forma sincera, de forma espontânea, porque você quer fazer aquilo, porque veio no seu coração de você estar fazendo uma caridade, uma bondade para alguém que precisa. Se você tem um pouquinho a mais, ou o que você tem é o suficiente para você, e ainda vai sobrar algo mais, não custa nada você dar um pouquinho daquilo que você tem para o outro. Mas não precisa você estar falando com todos, divulgando, fazendo uma publicidade daquilo que você fez. Aquilo só precisa ser feito entre você e Deus, que vai estar vendo lá e depois vai lhe estar retribuindo de uma outra forma, na forma que você tiver necessidade. Então, o versículo de Mateus 6, 25 fala: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto a vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Então, o que ele fala aqui e que os outros também seguem, né, o 33 e o 34, é que você não deve se preocupar muito com a questão das suas necessidades. Porque quando você tem fé em Deus, quando você acredita nele e quando você crê que ele vai prover a você, você não precisa se preocupar com o dia de amanhã. Você vai só se preocupar com hoje. Você não vai se preocupar com o que comer, porque isso ele vai prover. Você não vai se preocupar com o que vestir, porque isto ele vai prover. E muito menos com o que beber. Porque ele até informa que os pássaros não trabalham, nem fabricam, mas que nem por isso passam fome, porque é fornecido através dele esses alimentos.
que os lírios do campo, quem nunca ouviu falar, né, desse versículo? Os lírios do campo, né, são lindíssimos, bem vestidos, uma maravilha de se visualizar, e que até o rei Salomão não tem a grandeza e a beleza, apesar dele ter toda aquela alegoria, toda aquela boa vestimenta, mas ele não ia se aproximar da beleza dos lírios do campo. E tudo fornecido por Deus, essa beleza. Então, se ele dá alimentação aos pássaros, se ele dá a vestimenta aos lírios para embelezar, magníficos, por que não haveria de dar a seus filhos, né? Que é a sua principal, o seu motivo de orgulho, né? Tanto que somos da sua imagem e semelhança. Ele não tem como não prover das nossas necessidades. Então, Paulo, né? Mateus nos pede que aquietai-vos a nossa alma, né? Que temos que ficar na paz, na tranquilidade, porque Deus com certeza vai nos prover nas nossas necessidades, no que tivermos de necessidade. Então, o versículo 33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e a todas essas coisas vos serão acrescentadas. Para que você tenha justiça e tenha o seu merecimento, ele está querendo dizer que você tem que seguir conforme os ensinamentos de Cristo, né? Porque se você é uma pessoa que vive dentro dos ensinamentos, fazendo a bondade, tendo a caridade, tendo o amor pelo próximo, não tem por que você não receber tudo isso em troca. Então, para que você receba as coisas em troca, você tem que viver através dos reinos de Deus, né? E o 34 diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Isso aí na verdade, é uma continuidade do versículo 25, que ele pede para a gente não se preocupar com os alimentos, com vestimentos. Então, essa preocupação que a gente tem hoje, de amanhã, que a gente nem sabe o que vai nos acontecer, nem daqui a segundos, né? Então, antes de ouvir e ver esse vídeo, a gente não sabe, né? E eu também, antes de terminar aqui, de conversar com vocês, nós não sabemos daqui a pouco tempo o que pode acontecer. Então, o que acontece, o que eles pedem é que você não se preocupe muito com o dia de amanhã. Se preocupe com hoje, com aqui, com agora. Não fique aflitos, ansiosos, com esse aperto de mente, preocupado com o que pode vir a acontecer amanhã. O amanhã a Deus pertence. Então, entregue o dia de amanhã para Deus. O que você estiver se afligindo hoje, entregue a Deus, entregue nas mãos dele. Se preocupe com o dia de hoje, viva o dia de hoje, use o que foi dado a você hoje, se alimente e vista com o que você tem hoje. Amanhã é outro dia, amanhã pertence ao amanhã. Então, o que passou, passou, o dia de hoje é o que importa. Então, o que ele pede é isso: não se aquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. São 3 versículos muito importantes para a gente utilizar no nosso dia a dia. Dentro de todo o contexto de Mateus 6, ele fala sobre a caridade, sobre como você fazer essa caridade, né? Você fazendo, como eu já disse, sem estar espalhando, sem estar divulgando, sem estar querendo que todos saibam que você está fazendo aquela caridade. Se você vai fazer uma oração, não precisa que você esteja
fazendo oração no centro da rua, no centro da sua casa, em voz altíssima. Você tem que ter o seu cantinho reservado. Não precisa isso. Se você vai fazer qualquer coisa que seja em benefício do outro, que fique só entre você e Deus. Que você não precise estar fazendo publicidade em cima de você. Para ganhar o que com isso? Você não está ganhando nada com Deus em relação a isso. Quando ele fazia no intuito de agregar novos seguidores, de ter pessoas ali para segui-lo, mas segui-lo na direção do bem. Mas não é o que a gente vê hoje. O que a gente vê hoje são pessoas utilizando das palavras de Deus para se beneficiar financeiramente, para se glorificar, para o ego aumentar, para a arrogância se superar. Então, assim, Deus não fazia, não reunia o pessoal e mostrava os seus milagres e mostrava os seus feitos no intuito de se beneficiar de nada. Aquilo ali era uma forma de beneficiar as pessoas que estavam ali. A intenção dele era essa, era fazer com que o povo, através de suas realizações, passasse a confiar nele, acreditar e ter fé nele, que ele era o Messias, o Deus Todo-Poderoso. E ele fazia aquilo com toda a humildade, né? É o Deus Todo-Poderoso, nosso Cristo, Filho de Deus, enviado para salvar tanta gente. E com todo o poder, mas ele fazia com toda a humildade. E quando fazia às vistas de alguns, não era para se beneficiar em nada. Era só para mostrar que ele estava ali para fazer o bem e que os seguidores dele, que confiassem nele, que acreditassem no que ele estava realizando ali naquele momento, deveria estar fazendo, utilizando a sua atitude como exemplo. Então, era justamente isso. Ele não queria nada em troca, ele não queria ser melhor do que ninguém, ele não queria aumentar seu ego, ele não era arrogante, era humilde, ele não queria dinheiro para isso, ele fazia aquilo só no intuito do amor e alavancar essa mensagem de que, através do amor, através da sua fé, você consegue realizar muitas coisas, né? Baseando no que ele fazia, baseando nos seus ensinamentos. Esses ensinamentos que eu estou aqui sempre debatendo, que cabe a nós estarmos divulgando, né? Divulgando essa fé em Deus, para que todos consigam, através da fé, a termos um mundo melhor, para que as pessoas sejam melhores, para que as pessoas parem de disputar por coisas terrenas, por coisas do mundo que não nos leva a nada e que a gente não vai levar nada daqui com isso. A gente só leva o que a gente fez de bom e o que você recebeu como presente, porque se você está fazendo, você vai ter os seus merecimentos. E esses merecimentos têm que ser conforme a vontade de Deus, para o benefício do próprio, não só para o nosso benefício. Claro que todos nós precisamos sim, né, ter umas condições condições boas de saúde, condições para que a gente possa ajudar o outro, né, um emprego, porque se você está desempregado, se você não tem com que se alimentar, você não tem como ajudar o outro. Você primeiro tem que ter a sua fonte, você primeiro tem que ter a sua saúde, sua fortaleza, sua determinação, sua fé, para que você passe a partir daí a ajudar o outro. Mas às vezes, uma simples palavra de estímulo, né? Uma simples palavra de amor, mesmo sem você ter dinheiro, mesmo sem você ter condições, também às vezes é uma grande coisa na vida de determinadas pessoas. Porque as palavras, às vezes, né, as frases de estímulo levam as pessoas a mudarem.
levam as pessoas a tomarem um outro tipo de atitude. Então, se você está ali com uma palavra de otimismo para alguém que está desempregado e dizendo, não, vá, siga, procure, você vai conseguir, tenha fé em Deus, tenha coragem, tenha determinação, corra atrás, com certeza você está ali estimulando, você está ajudando aquela pessoa a conseguir algo para benefício da pessoa, claro, não é nosso benefício. Porque aqui na vida terrena, a gente não tem que estar sempre pensando na gente. E é o que a gente vivencia nos dias a dia, né? Cada um querendo só o benefício próprio, né? Querendo somente as suas garantias. Mas ninguém se preocupa com o outro. Muitos não se preocupam com outros. Não são todos não, porque tem muita gente aí que ajuda, tem muita gente de bom coração, tem muita gente de fé que colabora muito e a gente está aqui para sermos imensamente gratas a essas pessoas que são chamadas os anjos terrestres, né? Os anjos que não existe só os celestes, como eu já disse, existe os anjos terrestres que seguem os mandamentos de Cristo, que ajuda através dos ensinamentos de Cristo, que ajuda como pode, de alguma forma. E aí esses anjos são colocados, estão aqui na terra também para ajudar quem precisa. Que isso sirva de reflexão, né? Que a gente nunca, jamais perca a fé em Deus. Não importa a situação que a gente esteja passando, que a gente tenha sempre uma palavra de otimismo para dar para o outro, que a gente sempre tenha confiança de que amanhã será um dia melhor, mas que você viva o hoje, não se preocupe com amanhã, entregue amanhã na mão de Deus, porque só Ele sabe de tudo, isso Ele sabe dos nossos merecimentos. E quando Ele tem que resolver, quando Ele tem que abrir uma porta para você, tenha plena certeza de que isso Ele faz, porque só Ele tem esse poder. Obrigada, fica com Deus, tenha uma boa tarde, até a próxima.